Olá, boa noite. Como vão todo mundo? Todos bem? Só um minutinho, nós estamos começando aqui com nossa conversa. Nós vamos falar hoje sobre direito tributário e quem vai no direito tributário para os profissionais de saúde, quem vai nos acompanhar aí quem vai falar com a gente é o Adriano. Já está entrando aqui na nossa live, só um minuto, ele está chegando. Espero que estejam todos bem. Temos aqui o nosso querido Juninho. Olá, meu nobre Sérgio. Como vai, Adriano? Tudo bem? Excelente, meu caro. Consegue me ouvir bem? Tranquilo, alto e claro. Estamos aqui um Excelente. pouquinho, alguns segundos atrasados, mas eu fui atacado de tocaia ali no banheiro pelo aparelho de barbear, me pegou de surpresa e selvagemente me agrediu, mas eu acho que agora a gente consegue Você conversar. venceu essa luta? Isso que é importante. Olha, foi por pouco, viu? Foi por pouco. Eu quase tive que pedir reforços. Ele tem esse péssimo hábito de me pegar desprevenido. Não é só você, não, mas o importante é ao final a gente sair vencedor. Que Que bom, que maravilha, bom. maravilha. Adriano, a gente havia conversado, estamos conversando aí há algum tempo, né, sobre Sim, essa questão bastante empolgante, que todo mundo gosta, que todo mundo faz questão de exatamente. falar, que é pagar imposto, né? Uma das Isso, coisas que a gente mais gosta de fazer. exatamente. O que a gente mais adora fazer é pagar imposto. Mas antes de começar, se apresente aí para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, para quem vai nos acompanhar num segundo momento, diga quem você é e o que você vai fazer por nós hoje. Maravilha. Primeiro, agradecer o convite. O Sérgio, uma pessoa, além de com conhecimento vastíssimo, um coração imenso, e que eu tenho conversado já há algum tempo, tive contato com ele em Palmas, ministrando um curso, e aí a partir daí surge esse carinho, essa amizade, que eu recebo no dia de hoje com esse convite com muita alegria. Então, me apresentando e já agradecendo, eu sou Adriano Henrique, sou da área jurídica, como vocês estão percebendo, né? Falar sobre direito tributário, sou professor da pós-graduação do IPOG, especialmente na disciplina de direito tributário aplicado à área da saúde. Ou seja, a minha conversa na área jurídica é exatamente direito tributário e se o foco for para a área da saúde, eu me sinto mais à vontade ainda, porque é onde eu comecei a entender um pouquinho mais das peculiaridades que os profissionais da saúde, mas especialmente os médicos, possuem e isso vem sendo permeado, recheado de novidades a cada dia. Portanto, a gente sente uma necessidade de estar aqui atualizando, colocando novas ideias, porque eu brinco assim, né, Sérgio? A maior parte, pelo menos, dos colegas da saúde, médicos e médicas, gosta muito de trabalhar. Eles são bons nisso. O todo o resto, as adjacências vão ficando meio de lado às vezes. Portanto, a gente vai conversando com os colegas que têm muita competência, uma carreira fantástica, e deixa ali de lado alguns aspectos que nós sabemos que custam caro em alguns momentos essa má organização, né? Eu acompanhando há muitos anos, que eu dou aula nessa disciplina do IPOG há bastante tempo, e já convivi com tantos médicos e pude perceber esse padrão. Os colegas são fantásticos no que fazem, destacadíssimos em vários setores, áreas, geralmente pessoas extremamente estudiosas. Só que por direito tributário, tributos em geral, né, a organização da sua vida fiscal, ser algo muito chato, e no direito não é diferente, do certo. Desculpa estar me alongando na minha apresentação, porque eu vejo com muita clareza isso. No direito, os colegas advogados, eu sou defensor público federal, sou professor também, já fui advogado, eu já prestei vários concursos, então eu já tive na área jurídica em diversos setores. Não é comum a gente ouvir dos colegas uma resistência ao direito tributário. Então ele entende de lei, ele gosta de advocacia, da área tributária, só que o dia a dia, o fazer, ele acha difícil, é chatinho, envolve um pouquinho de conta. Então é um mundo que até quem deveria entender não é tão comum esse domínio. E aí quem está de fora, né? Sei lá, o empresário, o odontólogo, ele acaba se sentindo, né, acuado. E de tanto estudar para atuar, para ministrar aulas na pós, lidando com os colegas médicos, eu fui percebendo ali uma carência muito grande desses profissionais e a gente vai começando a colocar ali
uma ponte. Eu acho que o que existe ali é uma ponte. Eu não consigo ir tanto quanto eu gostaria, mas o colega também se sente com uma distância reduzida até mim e essa comunicação começa a fluir bem. É interessante porque assim o assunto, além de ser árido e pesar principalmente no bolso, né, e a gente não tem muita proximidade com a área. Você está falando que mesmo às vezes na área jurídica o advogado ali é uma área que ele tem uma certa resistência, até porque Sim, nosso sistema tributário é assim, é feito para não ser entendido, né? para não ser entendido. Ele é E complexo. voltando um pouquinho na questão que você falou dos médicos, a gente tem esse treinamento e essa formação detalhada, exigente na parte prática, na parte médica da coisa, mas assim, pelo menos na minha época, espero que hoje aí nesses milhares de cursos de medicina que estão aparecendo, tenha uma formação um pouco mais abrangente na questão de administração da sua clínica, Perfeito. pinceladas de direito, assim, responsabilidade civil do médico, que é por aí que eu queria começar a conversar contigo, que eu acho que faz Excelente. diferença. E a gente Excelente. fica totalmente perdido, até na questão, assim, às vezes o colega recebe uma intimação ou recebe a visita lá do oficial de justiça e ele já se gela todo porque não sabe Sim, o que está acontecendo. E a gente sabe que na prática, assim, a coisa é diferente, né? sem dúvida. Quando você conhece um pouco mais isso, você fica um pouco mais à vontade ou um pouco menos assustado. Eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas aí, a da pós-graduação em Direito Médico, há uns 15 anos atrás, até um pouco mais. Uhum. Isso em função aí da digníssima companheira e patroa que na época fazia direito, então ela me levou para esse curso com bastante resistência minha, mas no final aprendi demais e assim até o ponto de você ver o que você pode responder ou não responder para o advogado, para o oficial de justiça, para o delegado que às vezes te manda lá, eu quero o prontuário de paciente tal, né? E a gente vê que vamos com um pouquinho mais de calma, que o negócio não é tão zoado assim. Exatamente. Mas, entrando no nosso assunto, Adriana, eu queria fazer uma colocação aqui que eu acho que a maioria dos colegas não tem noção e você vai nos orientar se faz sentido ou não. O Uhum. médico, quando trabalha como pessoa física, ele tem, lógico, além de uma responsabilidade tributária específica, ele tem responsabilidades civis, ou assim, num caso de acionamento na justiça, ele tem uma certa vantagem, entre aspas, do Uhum. que se ele se apresentar como pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai Uhum. ter uma facilidade aí na questão tributária, mas Sim. nessa questão da responsabilidade civil parece que ela é encarada de uma maneira diferente. Isso foi o Uhum. que me fez relutar muito tempo com relação a me apresentar como pessoa jurídica e me manter como pessoa Uhum. física. Faz Uhum. sentido isso que eu falei? Faz um sentido não completo, porque em última análise a gente vai ver que tipo de dano que nós estaremos ali enfocando, mas sim faz um sentido porque a sua visão nos coloca pelo menos num lado menos glamuroso da pejotização. E eu acho que isso, só de falar disso, eu já acho maravilhoso a gente ter oportunidade de conversar isso com os colegas. Fica-se sempre preso ao lado mais interessante, mais glamouroso da pejotização, que é o quê? Se você é um profissional autônomo, né? Vocês médicos são, eu gosto de destacar essa diferença. O médico, ele é um profissional liberal. É aquele médico que, além de poder exercer sua profissão autonomamente, ele está vinculado a um órgão de registro que é, em última análise, o Conselho Federal de Medicina ou os conselhos regionais. E logo vocês não são autônomos. Tá? O autônomo é aquele indivíduo que exerce alguma profissão sem regulamento de classe. Então, pode ser, Borracheiro, por eventualmente, exemplo. um borracheiro, vendedor ambulante, né, a pessoa que vende natura. Então, ele é o autônomo. E por que eu estou fazendo isso? Não é só um detalhe, porque essas pessoas têm acesso a alguns regimes tributários e a possibilidade de se registrar como MEI, por exemplo, a tributação mais baixa, ou algum aspecto de informalidade que a legislação aceita, ao contrário de quem é um profissional liberal. Então, a primeira coisa que eu gosto de destacar. E a partir disso, você começa a compreender que pejotizar, que é colocar o seu nome vinculado a uma PJ, a gente pode falar daqui a pouquinho as principais variáveis, né? E até que o colega Federico havia entrado aqui, que é um gênio do direito societário, uma pessoa que só de estar aqui eu já fico muito feliz e já aproveito e abraço a todos que estão presentes.
a gente coloca a possibilidade da pessoa jurídica nos salvar no âmbito tributário e esquece de ver alguns efeitos colaterais, né? Expressões da medicina. A primeira grande vantagem, a gente sabe, né? Que você tem uma tributação mais baixa, você tem eventualmente uma relação mais rápida e impessoal com o seu empregador. Em última análise, é para isso que as pejotizações surgem, né? O empregador vai emitir uma ordem de pagamento a partir de uma nota fiscal que é emitida, ou seja, a relação de prestação de serviço fica muito evidente. Por isso, quando a gente vai falar de tributação, a gente tem que descer alguns detalhezinhos que os profissionais não entendem muito sobre imposto de renda e também sobre imposto sobre serviço, que é o ISS. Então, tudo isso tem todo um caminhar para a gente fazer em cada um desses assuntos e todos verdadeiros. A escolha do tipo da pessoa jurídica e da tributação influenciar. Agora, o que o profissional às vezes não foca, e eu acho que é isso que você tocou com muita sabedoria, é que na hora de uma eventual responsabilização, ou seja de ordem de questionamento quanto à sua conduta, seja algo relacionado a algum evento que envolveu a sua presença no corpo clínico, no âmbito da atuação fim, que é a medicina, ou na atuação meio, numa questão societária, tudo que envolve a atuação do médico pode chamar a responsabilidade, vai colocar esse profissional, muitas vezes, com um ponto de interrogação. Qual seria? Ali está atuando o doutor Sérgio, CRM número tal, 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 ou está atuando a pessoa jurídica, parará, que ele pode, inclusive, estar na modalidade unipessoal, né, que hoje é possível, assim como a Eireli sempre foi possível, como você pode estar numa sociedade de médicos, você e outros colegas. E aí, realmente, há um desdobramento natural. Por quê? O que o Dr. Sérgio quis dizer? Imaginemos, não é só essa, como inúmeras possibilidades de responsabilização. Imaginemos aquela que o pessoal mais associa, que é um questionamento por uma conduta ou o que eles chamam de erro médico. Um paciente ou, né, uma familiar de um paciente querer questionar a conduta de um colega por um suposto dano causado naquela, né, ação. Uma cirurgia, um atendimento, né, uma postura num plantão, enfim, qualquer variável que é muito comum. E com essa judicialização hoje está aumentando demais, né, Sérgio? Então, o que a gente percebe? A partir disso, havendo no polo passivo de uma ação judicial ou no polo passivo de uma ação que tramita na via administrativa perante, inicialmente, ao Conselho Regional de Medicina e, eventualmente, em fase de recurso, ou qualquer seja o motivo, no Conselho Federal de Medicina, quem responderia através da PJ vai colocar a figura da pessoa jurídica na frente, né, que é isso que são, para isso que a gente faz pessoa jurídica, ela aparecer na frente da pessoa física. Então, o mais importante antes de qualquer definir responsabilização ou não é você entender o que é a PJ. A PJ é algo que vai aparecer na sua frente. Ela é a sua capa de proteção para todos os fins, o que é bom no tributário. Mas na responsabilização, a depender do motivo, pode gerar uma dificuldade de prova para você e uma facilidade de produção de prova para quem acusa, né, o paciente. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela é uma capa de proteção, mas nós sabemos que ela é uma ficção. Então, criar uma PJ, ter lá um CNPJ, registrar lá na junta comercial um contrato social, é uma ficção, tá? Ela existe como pessoa jurídica, ela existe como uma ideia importante, ela exerce todos os direitos e deveres, a gente aprende isso lá no direito civil, só que em última análise não é uma ficção. Quem praticou o ato questionável ou ali no dia a dia é o profissional. Então, responsabilizar uma pessoa jurídica pode facilitar a vida de quem acusa, né, o autor de uma ação, e dificultar no sentido disso. A pessoa física, ela pode também ser condenada ou não, a depender dos seus atos. A pessoa jurídica, ela pode ser condenada de maneira mais aberta. E eu acho que é isso que os profissionais às vezes não percebem. Eu acho que você tinha essa dificuldade, já tinha até conversado comigo outras vezes, Sim. E eu percebo que isso é real. Uma vez que a pessoa jurídica, naquela circunstância, nós não podemos falar de responsabilidade objetiva, que é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, porque a responsabilidade objetiva ela ocorre quando você está atuando perante o poder público. Tá? Então, imagine que alguém quer processar um hospital público por um erro médico. O advogado vai lá auxiliar aquele cliente, não para processar o doutor, sei lá, vamos inventar um nome aqui, o doutor João, tá? Hipoteticamente o doutor João, que trabalhava num hospital público, das clínicas daquela cidade. Ele, se ele for um advogado estudioso, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação só contra o hospital das clínicas. Por quê? Porque aí a Constituição Federal assegura a chamada responsabilidade objetiva. Ele não precisa provar que o doutor João errou.
Ele só precisa provar que o evento existiu e que houve um resultado. Isso, na prática, tem um efeito muito significativo nas condenações, tá? Não só em valores, mas num processo fluir até mais rápido. E aí, depois, se houver essa condenação do hospital, por exemplo, das clínicas, esse hospital, num processo posterior, em outro momento, vai buscar a responsabilidade chamada regressiva. Aí, aquele que era seu amigo, que era o hospital, que está te ajudando a se defender aqui, vai virar contra você e vai ter o interesse de que você ressarça, que você devolva este prejuízo causado nessa ação. Esse tipo de responsabilidade objetiva, ela existe em algumas hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, bem específicas, e em situações onde você atua como funcionário público. E nós sabemos, né, Sérgio, quantos e quantos colegas aí ao longo do Brasil estão dando seus plantões nos municípios, nos estados, às vezes no âmbito federal, nas diversas modalidades, né? PJs, algumas pessoas físicas ainda, cobrindo plantão de colega, e nas aulas eu sempre me deparo muito com esses exemplos. Eu me deparo muito com essas situações, falo, nossa, Adriano, eu estou cobrindo o plantão de um colega lá, informal. Acontece demais de ouvir essas histórias. E aí eu cobri, mas no sistema tá ele aparecendo. O que acontece se der um erro médico? O que acontece se emitir a nota no nome dele e passar para mim? Essas variáveis, elas são da vida real. Isso acontece. Sim. E aí a gente tem que ir conversando, explicando isso que a gente está fazendo hoje, para que o profissional comece a se sentir mais seguro para continuar nisso. Não é? Porque também tem isso. Não, eu acho que vale o risco. Ou não, acho que agora eu preciso parar, reorganizar minha vida, parar de emitir nota ou parar de ficar a pessoa física, ele vai decidir, a gente dá ferramentas. Eu brinco assim, dar aula sobre isso é tão gostoso porque você vê os alunos se transformando na sua perspectiva. Diferente se eu fosse um advogado que estivesse lá colocando o profissional para tomar uma atitude que eu acho certo, porque eu tenho interesse em ser o advogado dele, como eu sou só professor, eu gosto de oferecer as ferramentas. Aí eu dou as ferramentas e vocês são inteligentes demais, sabem tomar decisões, né? Então, no ponto de vista tributário, para a gente encerrar essa primeira parte, eu acredito fortemente que existe a vantagem, sim, da pejotização. É um fenômeno que a gente vai discutir daqui a pouco, que pode ser superado em breve por um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, e eu vou explicar, mas que não pode ser esquecido o lado que foge à tributação, que é o lado de responsabilização e até mesmo a questão pessoal. E você narrou o seu caso, eu acho que há sempre espaço para essa prudência. E a gente quanto mais vai sabendo e vai ficando a par dos detalhes, porque o diabo mora nos detalhes, vai ficando assustado, né? Essa coisa, você de repente você está ouvindo isso e sai correndo e gritando, meu Deus do céu, tá tudo perdido, parem o mundo que eu quero descer. E a gente observa que o médico ele é bastante ingênuo nessa questão legal muito. Nas questões práticas em geral. Então, assim, eu já ouvi coisas de forma indireta, mas muito próxima, assim, do médico falou, mas espera aí, quanto que eu vou ganhar? 15 mil bruto, chutando. Mas o que é bruto? Não, é sem os impostos. Não, mas e se eu não quiser pagar imposto? Esse nível de questionamento, sabe, assim, você não tem como não querer. Até o nome diz, está sendo imposto, não é facultativo. Isso, né? Eu estou arrancando exatamente. De você, então, queira você ou não, é desse jeito. Trazendo, então, aqui para a nossa conversa um pouco desses detalhes. Uma coisa que você comentou e eu fiquei, assim, bastante mexido é a questão do capital social, né? Que toda vez a gente vai ver lá num contrato, alguma coisa, o capital social da empresa é de X. Aí eu fui abrir a minha empresa, né? Eu sou Eireli, depois você pode fazer algum comentário aí, devo ter um monte de irmãos, todo mundo com o mesmo sobrenome de Eireli. Mas o cara colocou, o seu capital social é de X mil reais. Eu olhei para o cara e falei, mas esse dinheiro não existe. Não, isso é só contabilmente, não sei o que, coisa para mim. Aonde que eu estou me enrolando nessa história? Porque, assim, tentando emendar nesse mesmo comentário, geralmente o médico, quando ele procura se apresentar como pessoa jurídica, ele está pensando numa eventual proteção patrimonial, assim, no caso de uma condenação. Uma coisa tem ligação com a outra? Sim, perfeito. Isso vou dizer um equívoco, mas é uma conduta muito comum, né? Longe de querer criticar colegas eventualmente da área contábil, que ajudaram, da área jurídica, mas de fato ocorre, tá? Há uma falta de clareza, né? Eu até comentei do colega que entrou aqui, que é um especialista, e gostaria muito de ter a oportunidade de fazer uma live, eu, você e ele, que ele é
um mestre dessa área societária e ele explica isso muito bem. As Ótimo. pessoas na área da saúde querem resolver os problemas, às vezes, com muita pressa. Eu vejo isso muito, né, Sérgio? A vontade de resolver. E como as Do pessoas jeitinho. têm isso e com um assodamento, uma força ali de intensidade que, E não como você entenda muito... jeitinho como uma coisa necessariamente ruim, assim, o paciente, o problema é esse, eu faço isso, eu resolvo. Mas aí vem todo o presente que está escondido ali que vai estourar na sua mão. Como você disse, os detalhes carregam ali talvez a maldade. E eu acho Exato. que na Eireli é mais ou menos isso. A Eireli e responsabilidade são temas muito legais porque ele ilustra algo que é muito comum em termos de pressa. A Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada que foi concebida justamente para pessoas como os profissionais liberais, né, na área da saúde é muito comum que socorra, pudessem exercer sua profissão com a característica de estarem pejotizados e serem um único sócio, né? Surgiu com essa vertente. Eu não quero ter um sócio, eu não quero ter Ou alguém forjar comigo, um sócio. forjar o laranja, aquele 99%, 1%, pôr minha mãe. Isso foi sendo uma coisa que gerou uma necessidade do direito de se posicionar. Surge a possibilidade da Eireli com os anos, ela se solidificou. Hoje, mais recentemente, vou falar daqui a pouquinho, tem a sociedade unipessoal, que é mais uma alternativa à Eireli, que também permite que você trabalhe sozinho, tranquilo. Eu falo daqui a pouquinho. Mas no seu exemplo da Eireli, existe uma diferença muito simples, mas que tem uma consequência muito grande. Que uma coisa é você subscrever. O que é subscrever? Você anotar no papel, colocar no contrato social qual que é o valor da sua empresa, não é? Quantas cotas ela tem e quanto ela vale. Escrever isso no papel se chama subscrever. Então, uma Eireli, a legislação diz que ela tem que ter, no mínimo, 100 salários mínimos de valor, entre aspas. De maneira bem simples, essa empresa tem que valer pelo menos 100 salários mínimos. E por que isso? Porque realmente ela tem um patamar, um objetivo, a Eireli, de atingir profissionais e alguns setores de atuação um pouco mais específicos. Não é para todo aquele profissional autônomo, por exemplo, é profissional liberal mesmo. Essa exigência da lei já foi alvo de muitos questionamentos, já quiseram baixar para metade e tal, e hoje tem uma alternativa. Mas como a maioria já é Eireli, a gente tem que enfrentar a Eireli hoje. A maior parte dos colegas da área da saúde já se constituiu assim, pode modificar ou não. Mas o que acontece sobre a sua dúvida de ter ou não esse dinheiro? Eu não lembro de ter uma empresa valendo 150 mil, mas no contrato social vai vir escrito lá. São 100 mil cotas de R$ 1, ou 10 mil cotas de R$ 100, que totalizam, por exemplo, de R$ 10, que totalizam lá R$ 100 mil de valor da empresa, o patrimônio da empresa. Escrever isso no contrato social, nós direitos chamamos de subscrever. Subscrever, então, é o primeiro passo, tem que ser feito. Isso é colocado no contrato social, que vai ser registrado na junta, arquivado, bonitinho. O que as pessoas esquecem de dar o segundo passo é de avaliar se isso que está escrito vai ter o que a gente chama de lastro, que é a correspondência na vida real. Tá? Se eu afirmar na minha declaração de imposto de renda da pessoa física que eu tenho R$ 100 mil, eu posso brincar de afirmar isso se eu quiser. Se eu quiser ser um doidinho lá e escrever, eu posso. Mas é muito mais oportuno que você tenha esses R$ 100 mil para ter algum sentido que você o declare lá. E para todos os efeitos, né? Um dia que você precisar vender ou comprar algo, ter lastro é fundamental. Né? Do nada você aparece com um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões numa declaração de imposto de renda, sem nada no ano anterior, alguma coisa vai despertar ali de suspeita. No caso das Tem empresas... algumas pessoas que têm essa habilidade, né? Conseguem fazer essa... Eu fico assim, com uma inveja e não consigo, cara. Não aparece nada na minha conta de um ano para o outro. Tão rápido assim, né? É. Mas é isso. Nas empresas, embora não seja algo assim tão voltado para esse tipo de sonegação, é mais por desconhecimento mesmo, tem um efeito, que é o que você falou muito bem, prático muito interessante e grave ao mesmo tempo. Interessante do ponto de vista jurídico e grave do ponto de vista real. Que é, se você subscreve, ou seja, você coloca lá no contrato social esse número de R$ 100 mil, 100 salários mínimos, eu estou arredondando para R$ 100 mil hoje em dia, 100 salários mínimos, e sua empresa está funcionando. Vai emitir nota. Se eventualmente a sua empresa vier a qualquer momento alguma espécie de responsabilidade, seja numa condenação, seja um tributo não pago, seja alguém que questiona uma nota emitida e entra na justiça dizendo que aquele valor está equivocado ou um serviço mal prestado, a sua expectativa enquanto profissional liberal médico é o quê? Se der ruim, a minha empresa que eu criei responde com todas as forças. Ou seja,
O pior que pode acontecer é a minha empresa quebrar. Tá? Tudo que eu coloquei lá, a minha PJ, a minha clínica, ela quebra, mas o patrimônio que eu construí, eu, doutor Sérgio, esteja resguardado. A minha casa, né, a minha fazenda, o meu imóvel, esteja tranquilo. Para isso que a gente Meus faz PJ. bitcoins. As suas bitcoins, né? Hoje já tem ordem de penhora judicial em bitcoins, novidades assim, Puxa. em um processo interessante, depois eu comento, de lavagem de dinheiro. No começo desse ano tem uma inovação na jurisprudência com bloqueio de Bitcoin em Bacen Jude. Interessante, então o mundo está mudando. Só um pouquinho. Vamos ter que vender, tá? Beleza. Não defender, não precisa não. Então, moral da história, a pessoa fica com essa expectativa de que aquela pessoa jurídica seja o seu escudo. A gente cria para isso, para ter essa camada. No caso da Eireli, e agora eu vou amarrar o raciocínio, se você subscreveu, se você anotou, mas você não criou o lastro correspondente, ou seja, você não colocou no mundo real aqueles 100 salários mínimos, como, Adriano? Você pode colocar um carro como parte do patrimônio, a gente chama de integralizar o patrimônio, ele passa a ser parte da empresa. Você não coloca um valor em conta corrente da sua pessoa jurídica, né? Então, abrir uma conta lá para sua PJ, aquela conta deveria existir, pelo menos no momento da abertura, e a partir dos momentos lá que a gente vai avaliar, são periódicos de contrato social, aprovação, assembleias, isso é um outro papo. A gente tem que ter o valor correspondente. Se você não tiver, se você abrir, entre aspas, na tora e for trabalhando, o que é o mais natural? Se houver uma condenação, a empresa Eireli, sem a integralização, sem o verdadeiro laço daquele valor, vai ser considerada fraudulenta, no sentido de não que ela é errada, que ela é uma coisa feita para passar os outros para trás. Não é isso que é o fraudulento. Mas o objetivo central dela, que era ter o patrimônio correspondente a 100 salários mínimos, ela não tem, qual que é o efeito automático? Vem no seu patrimônio pessoa física. Quer dizer, não resolveu nada. Não resolveu nada. Tá? Então a Eireli, muitas vezes ela é aberta, é bacana, os profissionais da contabilidade jurídica fazem sem esse cuidado. Adriano, eu conheço uma pessoa que tem 10 anos da Eireli, nunca preocupou com isso, nunca aconteceu nada. Tudo bem, isso é verdade. Pode acontecer como tudo na vida, não é? Sim. Mas eu acho que o importante é que nós façamos escolhas mais conscientes, porque a gente sabe também de um ou outro caso de profissionais que tiveram muitos dissabores, sabores severos, não é? E aí, quando essa coisa vai para o lado pessoal, entra no patrimônio da pessoa, existe alguns detalhes assim, que ultrapassam só o mal-estar. Existem algumas coisas que vão invadir ali uma esfera de controle da pessoa. Porque o bloqueio de uma conta pessoal que tem ali uma questão de sobrevivência, um bloqueio de um veículo, um imóvel, uma outra conta PJ. Então, nós temos algumas coisas que vão invadir uma esfera que a pessoa não quer. Tá? Então a gente fica sempre com essa preocupação de verificar se as pessoas têm a percepção do que está acontecendo, tá bom? Se a pessoa tiver consciência e está fazendo bem, tranquilo. Mas eu acredito que na Eireli, que boa parte dos colegas tem, ele tem que ter muita certeza. Aí eu brinco com você nas minhas aulas, o Sérgio já viu. Eu não quero te dar lição de moral, nem te indicar nada. Mas eu gostaria muito que você saísse das minhas aulas, dos meus cursos, com as perguntas certas. Eu queria que você pudesse perguntar para o seu contador e para o seu advogado as perguntas certas. Se você tiver as perguntas ali bacana, eu acredito que você vai ficar muito mais convicto ou para mudar alguma coisa com ele, ou até mesmo para permanecer mais consciente. Permanecer consciente, Até né? a questão da adequação, né, Adriano? Você está Sim. colocando aí, você pode, por exemplo, colocar seu carro, integralizar o seu carro no patrimônio da empresa. Uhum. A princípio, assim, eu não vejo, praticamente todo mundo, todos os colegas médicos têm carro. E, eventualmente, o carro vale muito mais até do que o valor declarado dele da empresa. Então, além dele continuar usufruindo do bem, ele se garante de uma outra ponta. Sim. E aqueles dominós que ele está empilhando com tanto cuidado ao longo dos anos vão ficar mais estáveis, né? Porque quando você passa por uma situação dessa, você falando e eu lembrando daquela conversa inicial e todas as outras aí que a gente vem tendo, de repente você coloca no meio de um monte de peças bem estáveis, você coloca uma que pode derrubar todo o conjunto. E o que é muito ruim, assim, por total, não é questão de desconhecimento, mas é desconhecimento de não saber, mas não entra má fé na coisa. Mas ninguém quer saber isso na hora do julgamento, Ninguém né? quer Você não saber. pode dizer que não conhece a lei, não é isso? Não pode. Exatamente. O desconhecimento da lei não é algo que se possa invocar nem ali perante o judiciário, nem perante
o âmbito administrativo, pela de Receita Só um Federal. minuto, Adriano. Vamos falar menos mal dos contadores agora, que além do meu amigo contador Marcos Costa estar online, agora entrou o meu contador. Então, aquilo que a gente falou, você esquece. Contador legal, beleza, gente fina. Beleza, Flávio? Tudo bem? Um abraço, Marcos, tudo bem? Amigo. A gente falou, mas esquece. É. Mas eu digo assim, a tendência natural é que a gente, se já tem uma pessoa da nossa confiança que a gente gosta, isso vai só melhorando a relação. Eu brinco Sim. isso, as oportunidades que eu tive de conversar com contadores próximos, pessoas que eu gosto, né, que trabalham até comigo, com a família, sobre esses assuntos, foi deixando essa via de mão dupla cada vez mais suave, mais azeitada, porque eu percebia que às vezes a gente consegue levar uma contribuição para o colega, não é? E ele melhora alguma coisa nas relações e vice-versa. A gente precisa entender que eu brinco assim, conhecimentos são pontes, né? E Sim. se essa ponte me permite conectar um pouquinho do seu mundo e você me ensina um pouquinho do seu, e aí a gente ganha. Na contábil é assim, enfim, nos administradores, os gestores, eu acho que a gente não pode ter nem a pretensão de avançar no mundo do outro e querer saber mais, mas eu acho legal ter essa ponte. E eu acho que quem tem a sabedoria de transitar nessas pontes de conhecimento só se dá bem, né? E aí você está falando, eu estou lembrando que assim, o profissional na sua área, ele tende o seu pensamento está tão doutrinado a ser daquela forma, os seus valores estão tão redondos, entre aspas, que ele imagina que o outro está entendendo o que você está falando. Exato. E aí uma vez eu fui falar, lembrei agora, assim, o caso, fui falar sobre doença mental, deficiência mental, aí alguém, o que é doença mental, o que é deficiência mental? Foi a primeira vez na minha vida, logo depois de formar, talvez no segundo ano aí, primeiro, segundo ano depois de ter acabado a residência, falei, Jesus, isso é tão óbvio para mim, mas não para a pessoa que está ouvindo, não para o paciente. Então, esses dias a gente estava conversando o conceito de dependência de remédio e doença crônica, que para o médico é super claro, assim, mas para o paciente, peraí, não, ele usa sempre, todo dia, ele é dependente. Então, eu acho que nessas conversas, e aí acho interessante aí a sua proposta, o seu colega aí do direito societário, sinta-se gentilmente, formalmente convidado para conversar com a gente no próximo momento, porque a gente vai, cada um colocando um pouquinho da sua visão, construindo uma coisa maior. Voltando aí na questão do capital social, então, se eu entendi direito, uma vez que o meu capital, ele não é só subscrito, ele é real, aí aquela proteção da Eireli, entre aspas, aquele poder está valendo. Isso, essa integralização que a gente chama, que torna a empresa com esse lastro verdadeiro, né, efetivo, torna a sua existência clara e a função da pessoa jurídica ser uma pessoa, né, legal, assim como você falou assim, deficiência, doença mental, que é óbvio, e a gente fala, nossa, que legal, então tem uma diferença. E eu continuo sempre com essa percepção também que falar, por exemplo, sobre pessoa jurídica, para nós, o direito, a gente já estuda tanto aquilo que você nem se vê prestando atenção nas palavras que você está usando. Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro, a pessoa jurídica, ela é uma pessoa. Ela nasce, ela teoricamente desenvolve-se, vive, e em algum momento, como é esperado, ela vai morrer, tá? Ela é uma pessoa. Só que ao contrário das pessoas naturais, a gente chama nem de pessoa física, as pessoas naturais, elas têm uma data de validade, elas vão morrer, nós sabemos que é a única certeza. A jurídica ela pode ir se reinventando, se reorganizando de maneira diferente, mas ela nasce. Então, criar uma pessoa jurídica, você decidir com um sócio ou sozinho, chegar lá, chegar numa conclusão, esse vai ser o contrato social. É como se tivesse ali feito a criança. E aí depois você vai registrar isso nos registros competentes, geralmente nas juntas comerciais, e a partir dali nasce com um número, temos um número de CNPJ, número de inscrição na junta comercial, e você vai ter uma conta corrente lá, uma conta bancária vinculada àquele CNPJ, uma conta PJ. Cartão corporativo. Cartão corporativo. Então, só que é você que paga. É aí que tá a grande sacada, Sérgio. Quando você percebe que é você que paga, você consegue entender as potenciais consequências de ter uma PJ sozinho, a Eireli. Mas a grande sacada, ao mesmo tempo que é essa ironia, é você, se tem uma empresa redonda, integralizada, certinha, você pode bater no peito e falar assim, quem deve, por exemplo, o tributo, o valor da nota, não sou eu. Quem deve o cartão corporativo é a Adriano Eireli, ou é a Adriano Limitada, por exemplo, inventando aqui. Você pode bater no peito e falar com 100% de confiança. Não, mas na verdade, se der ruim, o sócio e o outro responde. Se tiver
nas circunstâncias normais de temperatura e pressão, não é verdade essa frase. Não é o sócio que responde, é a PJ. Por quê? Porque ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que nasce e tem que lidar com os seus problemas. Eu brinco assim, se você pensar a sua analogia a um jovem, o jovem é uma pessoa que, quando atinge a maioridade de 18 anos, tem seus direitos e deveres naturais. Se o papai e a mamãe segurar a onda dele, é como sócio segurando a onda da PJ. Mas o que se espera da vida não é isso. O caminho natural é que ele segure a sua própria onda. Tá? Então, fazer uma analogia seria mais ou menos isso. Sim. E aí eu lembrei aqui de uma coisa que eu sempre conversei tanto com o Marcos quanto com o Flávio, os dois contadores que eu havia conversado, essa questão do tributo, né? Ah, mas você pode fazer aqui, você pode fazer ali, tem uma brechinha aqui, mas às vezes o seu sono não, assim, o incômodo no seu sono não compensa, entre aspas, muitas aspas, a eventual economia. Porque se tem uma coisa que funciona no governo é a Receita Federal, para cobrar, né? Para pagar já é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, se todo o resto da nossa administração pública tivesse a eficiência da Receita, que a Receita Federal tem para cobrar, nem a Suíça batia na gente. De fato, a Receita Federal, além de ser um órgão extremamente aparelhado, muita gente competente lá, ele é muito informatizado. Não é? E aí, o Pix, por exemplo, chegou e a Receita não esconde que nós temos agora no Pix uma fonte de informação fantástica. Se haviam brechas anteriores deixadas pela TED e pelo DOC, elas foram tampadas pelo Pix. O governo, inclusive, acabou de falar recentemente, essa semana, que tem interesse em tributar essas transações do Pix, como se fosse uma CPMF. Enfim, de fato, na cobrança, o governo é muito eficiente. E aí, como você bem disse, se você tem uma estratégia junto com o seu jurídico, com o seu contábil, de uma chamada que nós chamamos de elisão fiscal, que não tem nada a ver com evasão fiscal, elisão é uma palavra que a gente usa juridicamente para ser algo parecido com planejamento tributário. Tá? Planejamento tributário é algo mais complexo, é um caminhar de ações que vão te levar, às vezes, a uma gestão melhor, a pagar menos tributo e tal. E a elisão é cada uma dessas ferramentas de atitudes que a gente, havendo duas opções, eu optar por aquela que é menos onerosa. Mas, nada na vida é de graça, né, Sérgio? Nada na vida é tão simples como parece. Cada escolha é uma renúncia. Então, no momento que você escolhe ali uma estratagema, eu vejo muito, por exemplo, em pessoais, a gente vai falar muito isso nos cursos, né? Eu falo muito que eu preciso de um parêntese grande e não vale a pena hoje ainda falar disso. Imagina clínicas e hospitais que tem uma tributação um pouco mais reduzida no imposto de renda pessoa jurídica, a depender do enquadramento que ela consegue num procedimento junto à ANS de atividades hospitalares, e eu vejo muitas clínicas de médicos que não estão em atividade hospitalar, clínica de atendimento, ou de pequenos procedimentos, ou até médicos individualmente atuando, que estão buscando essa equiparação com seus corpo contábil, corpo jurídico, que é uma tributação que reduz de 34%, 32% para 12% no imposto de pessoa jurídica, na base de cálculo. Enfim, depois a gente entra nesse detalhe, que tem um impacto grande, mas envolve algum procedimento junto à ANS, envolve você estar realmente atuando nos dizeres da lei, não fazendo analogias forçadas para dizer, não, mas eu estou atuando. Há na minha atividade uma atividade hospitalar embutida, porque eu sou dermatologista e eu tiro pinta no consultório. Então você ouve de tudo, tá? Então, existe também um sem número de vontades que podem dar certo, e dando certo tem economia, mas, às vezes, esse sem número de vontades, quando a pessoa não tem, aí é pessoal, né, Sérgio? Muito pessoal, não tem muito, assim, um desprendimento, um certo estômago para aceitar que algumas coisas vão ficar litigiosas, talvez ele tenha que ir por caminhos mais tradicionais, conversar com as pessoas que te apoiam ali para verificar um caminho que não te dê tanta dor de cabeça, e outros perfis nem se estressam, né, Sérgio? Tem gente que simplesmente vai colocar, como diz, a cara no mundo. Ah, fulano tá me processando lá no Conselho Regional. Tô Só com mais dois procedimentos da Pega a fila lá, tem um monte. Pega a fila. Se for apontar todo mundo que tá na fila para me processar. E a pessoa tá dando risada, encontra com você, toma uma cerveja contigo e vai trabalhar e não tá nem aí. Então, é muito importante a pessoa perceber o seu perfil. Não tô dizendo que ninguém tá certo ou errado nessa seara. Sim. Todo mundo lida com as suas próprias frustrações. Mas, de fato, tributário, responsabilidade, tudo que envolve o lance jurídico, eu acho que sempre, eu bato nessa tecla sem parar, Sérgio. As pessoas têm que saber as perguntas. Sim. Não é a busca pelas respostas que vai te deixar seguro. Porque se você tentar buscar as respostas numa área que não é sua, sempre tem a próxima pergunta. Você acha a resposta e aí surge a pergunta seguinte.
Então, eu sim. acho que é mais importante ser pessoas boas, né, falando dos seus colegas contadores aí, que são pessoas que você confia, eventualmente um advogado que você confie, e você saiba estudar, conhecer para perguntar corretamente. Não que você pergunta certo, o profissional daquela área, ele, ele já pensa duas vezes. Ele fala, não, doutor Sérgio, vamos fazer por esse caminho. De fato, você tem razão. Aqui nós temos uma zona aqui duvidosa na jurisprudência. A Receita Federal, que o CARF decidiu um caso parecido, contrário ao que a gente está fazendo. Não é nada definitivo, mas é um indício que pode trazer problema. E aí você percebe que o profissional da outra área, jurídica, contábil, tem um prazer em sentar contigo e ver o seu perfil. Quando você não sabe nem perguntar, o que esse profissional faz? Ele toca o pau. Né? Sim, Ele vai tocando sim. a vida e ato registral, emite nota, advogado faz defesa. Eu vejo muito isso na parte de responsabilidade. O médico chega assustado para o advogado. Doutor, pelo amor de Deus, recebeu a notificação, estão me acusando, sei lá, de ter maltratado um paciente no consultório, essas coisas bem Quanto que eu vou aleatórias, ter que né? pagar? Vamos pagar É, logo, vamos fechar esse negócio. é exatamente isso que eles falam. Vamos fazer algum acordo? Se meu nome, se isso aparecer na imprensa, eu tô morto. Esse tipo de gente conversa, daqui a pouco tá fazendo textão no Facebook dizendo que eu maltratei. Vamos sanear, liga lá. Ou seja, você, um profissional desse, e aí é compreensível, eu nunca julgo, porque a pessoa, ela que sabe o quanto o caso dela tá apertando. Mas se ele souber fazer as perguntas certas, por mais que ele queira muito fazer um acordo, e ele vai, pelo menos ele tem que perguntar, doutor, que hora que é oportuno fazer uma proposta de acordo? Neste momento chegou a notificação, já tem um risco de eu sofrer uma pena do CRM me suspender por, sei lá, 30 dias, 90 dias, só com a denúncia, só com a acusação? Ou existe uma possibilidade de a gente apresentar uma defesa e se houver ali provas consistentes, eu sentir que eu posso estar errado, a gente fazer essa proposta de acordo, pagar. Ele não sabe perguntar, né, Sérgio? Não E sabendo aí, perguntar, é natural que ele se afobe, né? sim, e a questão de você buscar a resposta, às vezes você acha a resposta, mas nem sempre é a resposta correta. Nem sempre E o é a que é resposta muito correta. pior, né? Você acha que você está sabendo? Não, eu sou XYZ e eu estou garantido. De repente, Uhum. ô coleguinha, chega aqui, ô cremosinho, como alguém Cremosinho. gosta de falar. Cremosinho, vem cá. Esse XYZ tem ABC? É, Não. Tem CD? Não. Pô, aí você tá complicado. é. E assim, só pegando o gancho, depois eu vou deixar livre para você falar da questão tributária, mas você falou um Uhum. ponto que eu gostaria de aproveitar, que é assim, a questão que vale para todo o direito e às vezes os colegas que eventualmente vão enfrentar alguma coisa junto ao Conselho, ou CRM, Uhum. ou CFM, é de Uhum. achar que ele, pelo fato de ser médico, ele vai conseguir ter ou elaborar a sua melhor estratégia de defesa. Eu tenho visto, eu atuo como perito, eu tive no CRM durante uma gestão aí durante 5 anos, a gente vê o sofrimento do colega que está lá, às vezes assim, ele está coberto de razão, mas ele atravessou um ponto, ou ele falou uma coisa inapropriada, ou ele não questionou alguma coisa, então o assistente técnico, assim, é aquela Sim, pessoa da sua confiança que vai perfeito. analisar de forma imparcial e vai te mostrar, meu amigo, a gente tem essa e essa opção. Essa Uhum. aqui seria a mais adequada, essa que você está querendo pode ter esse ou aquele desdobramento, ou Exatamente. você fica quieto e deixa ele dar corda, né, para outra parte. Uhum. Então, esse é um ponto que eu gostaria de levantar, que eu pretendo abordar isso em um outro momento. Mas Uhum. e aí eu queria só fazer a pergunta para você se faz sentido isso na sua Uhum. prática, que você falou que Sim, atua como defensor, se você sente falta disso nos seus processos, e aí demais. você está livre para falar aí do que você quiser a respeito do tributário. Do que a gente vai Maravilha. abordar mais, do que nós vamos falar mais no curso, que vai Isso. ser daqui 2 semanas, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Fantástico. Essa é a questão do médico em relação aos procedimentos somente administrativos, nós chamamos de procedimentos disciplinares administrativos. Por que a gente chama de disciplinares? Porque o médico já recebe, teoricamente, uma notificação para prestar esclarecimentos, respostas, o que, hipoteticamente, pode gerar uma punição para ele. Por isso nós Sim, chamamos de processo administrativo disciplinar. Não é porque ele vai ser punido, mas é um nome que de um procedimento pode implicar numa punição. Daí a importância, e você toca num ponto fundamental, de dar ao profissional a oportunidade de se distanciar do objeto, porque ninguém é capaz de se distanciar por completo naquilo que ele tem uma conexão, porque ele criou uma relação com aquele objeto. Aquele objeto não é mais equidistante o suficiente para ele, por mais que ele se esforce. Aquele objeto já carrega uma história, uma emoção positiva ou negativa. Não há nada que ele possa fazer para desconstruir isso.
A figura de um colega da área jurídica, você acompanhou isso muito, facilita, porque por mais que o colega tenha uma boa redação, boa terminologia, pega o apoio de um amigo, de um parente, na hora do H ali, não só para redigir, mas para lidar com alguma questãozinha num procedimento que ele possa fazer sua sustentação oral, conversar. O profissional da área jurídica vai deixar ele mais confortável, mais tranquilo, tá? E isso vai fazer com que ele ali possa se concentrar só no que é importante. Mas o que a maior parte esquece, porque muitos pensam no advogado, e eu acho que é ali o primeiro passo fundamental, é pensar num colega da sua área que vá te dar a visão equidistante, que vá permitir um olhar verdadeiro, que vai te chamar na humildade. Eu brinco isso. Sim. Por quê? Porque é normal o médico ter o conhecimento da sua área e ele afirmar que suas convicções estão abalizadas. Mas ele, às vezes, como você diz, o diabo mora nos detalhes. Ele de tanto ficar vivendo aquilo, ele se esquece de alguns pontos. E o assistente técnico, ali na defesa administrativa mesmo, pode ser o divisor de águas para ele não ter nesse procedimento uma punição. Ou, se houver, reverter. Porque, geralmente, eles associam o assistente técnico só ao judiciário, que é fundamental também. É um capítulo à parte, tem que existir, aí que nem se fala. Mas na via administrativa também, o colega ter a oportunidade de ouvir um par, aquele que está na mesma situação do ponto de vista de conhecimento que ele, para dar uma visão, às vezes, um pouco alternativa ao objeto que ele consegue analisar. E eu acho que isso é riquíssimo, não é? E permite a esse profissional, às vezes, recuar, se for o caso, insistir, como você muito bem falou, ou chegar numa estratégia de acordo, propor alguma coisa ali de acordo. Enfim, essa eu acho fundamental, mas acho ainda que nós temos que crescer muito nessa cultura, Sim. né? Sim. Não só de conscientização dos colegas, mas também de profissionais habilitados para esse perfil, porque muita gente também tem um receio, né? A gente sabe da questão corporativa perante os CRMs, sim, o profissional tem medo de ser, às vezes, mal visto como uma pessoa muito litigiosa, aquele profissional que está sempre apoiando os colegas com pareceres, com notas técnicas ali, e gerar uma resistênciazinha, mas não é uma questão de você saber o seu papel. Quando isso está claro, não vejo muita dificuldade, não. Né? Então, aproveitando o gancho, além dessa questão, como o Sérgio falou, essa questão tributária. E tem um outro detalhe. Você falou, falando aqui do colega com medo, eu ainda lembrei, vi a doutora Natália entrando aqui, que é uma advogada sensacional no direito médico, consegui lembrar de um detalhe. Hoje eu já estou vendo um novo medo, sabe? Não só no âmbito disciplinar, mas já começando questões judiciais, que é os médicos preocupados com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor esse ano. Não tem nada a ver com LGBT, né? Nada a ver com LGBT. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está gerando um temor muito grande nos médicos. Aí eu vi a doutora Natália entrando assim, que é uma especialista nisso. Eu pude ver, conversando com ela, a gente conversando com outros profissionais que estão interessados em curso, em aprender, o quanto eles estão com medo de tudo que antes era feito, teoricamente, com segurança, e com essa nova lei, deu quase uma escancarada nas práticas que antes eram com jeitinho, sabe, Sérgio? O jeitinho. Eu mandei para o doutor o exame por WhatsApp, ele ainda não visualizou. Eu mandei a foto de onde está aqui a infecção. O doutor falou que é para eu passar um negócio, eu passei e zangou. E vou processar ele. Eu cheguei lá na clínica e tem a filmagem da clínica, certeza que tem a filmagem da clínica, que mostrou que eu cheguei e cheguei passando mal. Tudo isso é proteção de dados. A gestão dos dados agora com essa nova lei complicou muito. Termos de consentimento informados, prontuários médicos, isso tem que ser revisto com tudo, tá? Os médicos vão ter que repensar os seus prontuários médicos, agora todos digitais, os termos de consentimento, as posturas em trocas de mensagem, e hoje com a telemedicina parcialmente, entre aspas, regulamentada pela pandemia, que foi parcialmente, nós sabemos da loucura provisoriamente, e não tinha como ser diferente, né? Sim. Essa proteção de dados em hospitais, clínicas e planos médicos vai virar uma loucura de judicialização se os profissionais não se precaverem, não estudarem, não procurarem cursos, né? Eu vi a doutora Natália entrando, lembrei disso agora. E isso vai desde o começo, viu, certo? Vai desde lá do CRM. Doutora Natália. Sinta-se convidada formalmente a conversar com a gente sobre isso também. Vamos fazer uma live com a doutora Natália, que é, além de uma pessoa de uma bondade, de uma clareza de pensamento, super capacitada nessa área. Ela só faz isso. Eu lembrei dela agora. Essa parte de LGPD é o que ela faz. E ela conseguiu compreender essa dinâmica que está muito recente. Não tem hoje assim um fenômeno para ser identificado. Ele está sendo construído, sabe, Sérgio? Como que o médico vai lidar se ele tiver que mudar os seus prontuários?
Como que sim. o médico vai lidar se a secretária colocar o paciente para assinar um termo de consentimento de uso da imagem, das palavras? Como que ele vai fazer uma gestão dos seus dados nessa troca de informação dentro do consultório e por via de aparelhos eletrônicos? E as imagens que são colhidas, os exames têm hoje uma obrigação que a lei, a LGPD mandou. Não é mais uma questão de cautela. A LGPD mandou você mudar essa gestão. E aí o médico desespera. Imagina, Sérgio, recebeu a notificação do CRM de alguém que está te acusando de ter eventualmente vazado uma informação pessoal dela para o WhatsApp. Às vezes seu celular foi roubado. Você Pois é, isso que eu nem estava se pensando. tocou. Você nem se tocou, o celular Sim, foi roubado. Você fala, caraca, o que está acontecendo aqui? Então existe toda uma técnica na LGPD de treinamentos profissionais. Eles vão sendo treinados, o secretário, a secretária, o pessoal da gestão do hospital, da clínica, para gerir esses dados e treinar os médicos também a se adaptar a novas condutas para não compartilhar tudo, tá? E gerar sim. proteção na nuvem. Tem toda uma estratégia que me fez lembrar aqui. A dona Natália depois fica como convidada de uma próxima live nossa. Seria muito bem-vinda, né, Sérgio? E é isso, a gente Sim. vai arrematar, estou falando demais. A gente vai arrematar aqui para liberar o Sérgio. Estaremos agora dia Não, eu 5. quero que você fale do curso que nós Vou vamos falar abordar no isso. curso. Isso. Dia 5 agora de dezembro, estaremos juntos fazendo um curso para falar dessa otimização da carga tributária. Dia 5/12 é um sábado. E aí você já conhece o trabalho. Eu já dava palestras e cursos sobre a otimização, a organização tributária para médicos no mundo presencial, né, gente? No mundo que a gente se encontrava e a gente se divertia. Conheci o Sérgio lá em Palmas por um outro curso e aí surge uma amizade. Até é maravilhoso. Espero que possa encontrar boa parte de vocês e outros colegas no futuro presencialmente também, em eventos maravilhosos. Só que o que temos agora? Muita dúvida, muita vontade de mexer, vários colegas profissionais se reinventando. Tinha clínica, desfez. A clínica estava grande, né, Sérgio? Teve que reduzir o Sim, custo. Tinha uma sim. sociedade, desfez. Separou da mulher que era médica também. Eu estou ouvindo tanta Mudou de história de gente. sexo, tá de todo jeito. Eu estou ouvindo tanta história agora que eu tenho percebido uma conversa, os colegas aí de Palmas, do grupo que a gente tem aqui de Goiânia, uma necessidade de falar disso. E aí, vários colegas vieram falando, Adriano, quando é que é o curso de novo e tal? E com essa necessidade de se adaptar, a gente resolveu montar um curso pela plataforma Simpla, uma plataforma online de interação muito legal, muito interessante. E nós vamos fazer isso num sábado, que permite que todo mundo faça e não seja aquele evento desgastante. Porque esse assunto dá para a gente falar um fim de semana inteiro, tá, gente? Mas eu Sim, fiz de um modo, eu reorganizei esse curso online, porque o online é muito mais desafiador que o presencial, a nossa sim. atenção, a nossa dinâmica, e concentrei ele no sábado. Nós vamos fazer um sábado de manhã e de tarde, com muito caso prático, muito exemplo, tratar de todas as variáveis. Está Adriane, eu sou. aparecendo aqui nos comentários um endereço abreviado para você Ah, ter bacana. acesso lá à página de inscrição do curso. Nós vamos falar Ba- de valores. Maravilha, tem o link lá do Simpla, que é onde é a plataforma que você compra o ingresso. Você só pode, se puder colocar aí para gente, se você tiver acesso, Sérgio, pode Já colocar. está passando e nós vamos deixar depois para quem for ouvir o evento Tá, gravado, que não está acompanhando aqui, vai ficar nos ótimo. comentários também para poder acessar. Perfeito. E essa é a ideia. A gente pensou em um evento um sábado, que a gente possa de manhã e de tarde falar direto ao ponto, porque de fato o assunto envolve tantas variáveis, a gente precisa de falar de muita coisa. De repente a gente está aqui discutindo, né, Sérgio? A gente vai lá discutir o contrato social, verificar variáveis, a gente vai lá no direito da responsabilidade, e isso, se a gente falar, tem assunto para vários fins de semana. Sim, Mas para ir direto ao ponto, que é o que eu vejo que os colegas estão mais ansiosos, Adriano, como é que eu vou hoje fazer um diagnóstico da minha vida tributária? Como é sim. que hoje eu tenho certeza? Eu estou aqui no lucro presumido, numa sociedade limitada, junto com mais 4 sócios. O que vai acontecer comigo se um dos sócios morrer? Adriana, eu sou Eireli, estou sozinho e eu estou com medo dessa responsabilidade que você comentou numa live acontecer comigo. Eu não sei se eu estou integralizado ou não estou, meu contador diz que está tudo certo, mas eu estou em dúvida. E esses casos concretos, a partir de cada um deles, a gente consegue construir vários ensinamentos. Tá? Sim, Então, o objetivo do nosso curso é traçar aquela base inicial, onde eu tiro essas dúvidas primárias de nomenclatura, de quem eu sou, pessoa física, jurídica, se eu emito nota, não emito, todo esse basicão, essa estrutura inicial, e trabalhar várias hipóteses que eu falo que a gente não precisa explicar tudo. Você vai perceber que você vai se encaixar pelo menos em uma das 4 ou 5 possibilidades.
É porque não tem muito como fugir. Ou você é pessoa física e jurídica, tem gente que faz as duas coisas. Sim, Pessoa física sozinha, que é a Eireli, a gente vai explicar também, desde o ano passado, tem a sociedade unipessoal, que é uma alternativa à Eireli sem subscrição e sem salários mínimos. Então nós temos novidade aí para falar. Temos quem está em hospital, em cota. Temos muitas sociedades, né? Lembrei do Dr. Frederico, que vive uma espécie de cooperativa em alguns lugares, muito comum em colegas anestesistas, que eles sim, vivem uma dinâmica diferente dos demais colegas da saúde. Então, existem uns certos grupos de ações que a gente já sabe que se repetem, repetem, repetem. E a partir daqui, a gente vai construindo várias dúvidas, exemplos. É um curso interativo que a ideia é bater papo com os colegas, ouvir as dúvidas, conversar e geralmente funciona numa maneira muito leve, né, Sérgio? Você conhece? A sim, gente se sim, diverte muito e os sim, colegas que saem têm uma percepção de que ele precisava realmente se municiar das perguntas certas, né? Porque o objetivo do curso é capacitar os alunos para que eles entendam a sua vida fiscal, né? Amanhã, por exemplo, quando eu falo amanhã, é assim, tem uma iminência de ano que vem votar um projeto que pode tributar lucros e dividendos. Nós vamos falar disso. Isso é real, tá, gente? Pode acontecer. O que é isso, Adriano? Aquilo que você recebe da sua PJ hoje, que seu contador resolve, se for tributado, vai mudar o jogo todinho, porque você sim, recebe 50 mil da sua PJ na sua pessoa física, é isento, você não paga tributo. Quem pagou o tributo foi a pessoa jurídica, ela já reteve todo o tributo como pessoa jurídica. Se eles tributarem isso também, o que vai acontecer? Você talvez vai ter que rever o jeito de manejar a sua jurídica, vai ter que distribuir mais prolabore às vezes, que paga um pouco mais de INSS, de imposto, mas compensa para outros fins. Vai verificar se a sua empresa vale a pena ter mais ou menos pessoas contratadas trabalhando, que é o fator R que a gente discuta para diminuir um pouco de imposto de renda se você tiver mais pessoas. Vai vir outra série de questões aí. E isso vai te fazer ter segurança. Adriano, vou continuar com o PJ. Não. Decidi que meu sócio está separando da esposa, é a oportunidade perfeita a gente rever o contrato social. Vamos sentar, pôr um pingo nos is, a partir de hoje vai ser assim. E eu acho que isso é fundamental. Ter opção, ter conhecimento para perguntar, para solucionar. E eu acho que é muito legal ter conhecimento, né, Sérgio? Não sim, sem pretensões de salvar o mundo, de resolver a vida de ninguém, mas quando você tem conhecimento daquela área, que geralmente é tão obscura, e aprendendo com exemplos, não com blá blá blá, eu sim, acredito que as nossas possibilidades de melhorar um contrato social, de pagar menos tributos de maneira legítima, aumentam muito. E aí sim, eu acho que você vai iniciar um 2021 mais feliz. Espero que sim. seja melhor que esse 2020. Não é não, Até Sérgio? porque, trazendo para a área médica ou para a área da saúde em geral, né? Porque assim, a gente está falando, tem colegas médicos, eu estendi o convite aí, conversando contigo, né, para dentista, fisioterapeuta, para a área da saúde em Sim, geral. sim. Eu acho que todos nós temos que partir de um diagnóstico. Assim, Uhum, na área da saúde, você não faz nada antes do diagnóstico. É sim. muito temerário fazer alguma coisa sem diagnóstico. Ah, mas o Uhum, diagnóstico é de uma doença sem cura. Sim, mas pelo menos você vai ter ideia do que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode esperar, o que você não pode esperar. perfeito. Estou extrapolando o conceito para essa questão tributária, que eu acho que não é muito diferente, muda só a questão de Uhum, como o diagnóstico é feito e qual é o remédio a ser utilizado, mas eu exatamente. acho que é por aí. E a respeito assim do curso, essa possibilidade assim, não foi um empurrãozinho, a gente levou um tapaço na cabeça com essa questão de pandemia e teve que mudar um monte de Foi. coisa. E isso vai facilitar que pessoas do Brasil inteiro ou do mundo inteiro, sabe Deus lá de onde, que tem Uhum, acesso à internet possa participar. isso. Uma outra coisa que assim que é reflexo dessa facilidade é que o custo também reduz, e a gente está falando, quando a gente Reduz. está falando em custo, você não vai precisar vender nada não, viu? Assim, praticamente todo mundo consegue. Nós estamos falando É de quanto? Menos de R$ 400 para menos parciais. menos de 400 Menos. reais Nós estamos falando de para 10, 18. fazer 8 horas de aula. Eu fiz essa conta É, antes, o valor por hora é um negócio assim que não dá um cremosinho, um deixa eu te picolé. falar, você consegue tomar em cerveja por hora muito mais do que isso. Com No, certeza, até eu que não bebo. eu te falar, se você ficar aquele dia sentado tomando uma cervejinha com seus amigos dele, eu te falo que a sua conta fica muito mais cara do que você vai Muito muito mais, né? provavelmente. Muito E eu acho que provavelmente. é isso, não é nada. Ao contrário, a gente remodelou isso, se for legal, para o online também. Por quê? Porque nós temos um custo hoje menor ao uso da plataforma, e isso é real, e ao mesmo tempo é importante o colega também visualize nessa oportunidade de mudar, né, de pegar um novo jeito de estudar,
também com o incentivo de ser um pouco mais acessível, para que ele Sim, também fique ali animado, porque a gente sabe que o evento presencial fica mais caro por todo o custo envolvido, e o aluno, às vezes, tem aquela coisa de ir se deslocar. E a gente está aprendendo a estudar online, gente. Eu estou sim, aprendendo nos meus cursos, comprei curso da quarentena, fiz vários. No começo foi duro, depois foi ficando melhor. Hoje eu estou gostando, hoje eu estou do sim. jeito que, para eu ir num curso presencial, tem que ser Tem massa que ser mesmo, entendeu? muito bom, né? Mais top, aproveitar e ver amigos, aproveitar Sim. e fazer um. Mas tem que ser muito, porque o online tá ficando lindo. Você pega e coloca isso aqui e tá aqui, ó, pá, assistindo uma coisa, pá, para um pouquinho, volta e aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então é maravilhoso, né? Então eu acho que a Só fazendo o gente. gancho aqui, a CEO da nossa empresa de apoio técnico aqui está falando que uma eventual multa que você venha a ter pelo fato de estar Boa! fazendo as coisas erradas, já paga assim várias vezes o seu curso. Eu falo que não é só a multa, não. A multa, só a correção monetária do auto-ação que você tiver tributária, né? Já é de longe, né? O problema. Sim, O custo para você falar um oi para um advogado especialista, para a sim, consulta dele é o dobro do que você exato, eu ia falar oi colocar para isso. ele. Você É, falar oi para ele assim, doutor, eu fui autuado, sei lá, porque estou correspondendo um procedimento do CRM por um paciente que está me acusando de algo, ou me disseram que eu estou com um problema de LGPD aqui e eu estou usando um termo de consentimento informado equivocado, vai dar erro. Se você for pegar a opinião de um colega e ele está certíssimo, deixa eu te contar um negócio. sim, Eu não estudou advogo, eu sou para isso? professor, eu sou defensor federal, não advogo na área privada, mas eu falo para o meu colega da área, o profissional, você tem que cobrar bem, porque os seus anos de estudo se dão ali. O colega ele tem que entregar um trabalho e aquilo é fruto de pesquisa, de ensinamentos, e ele precisa valorizar o seu trabalho e dos demais colegas. Então, acho que é isso mesmo. Mas se ele for ter um caso concreto, que às vezes era uma conversa, um assunto que ele resolveria ouvindo, ele vai pagar muito mais caro Ah, para com ter a certeza. opinião, não é para a solução do problema, não, é só a opinião. Exatamente. E Para assim vai, começar a né? conversar, ó, nós vamos Para a fazer gente isso, vamos fazer conversar. aquilo, não sei o quê. Eu falo assim, para você pagar o cafezinho que ele vai te servir ali, aquele cafezinho Nespresso, É, vai ficar realmente, mais caro, né? Mas realmente. maravilha, maravilha, amigo. Mas muito bom esse Adriano, papo. acabou de tocar aqui meu timer de 1 hora que eu coloquei só Ótimo, para a gente não perder. Nós devemos ter mais alguns minutos aí antes que o Instagram derrube a gente. sem Mas eu problema. queria agradecer demais aí a Uhum, sua conversa, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar agradeço. conversando, a forma como você apresentou esse assunto que inicialmente tinha um foco e pela sua Uhum, abordagem ele acabou tomando um outro rumo. Os colegas que assistiram o curso sabem disso, quem esteve aqui uhum, com a gente percebeu isso. uhum, E espero que a gente consiga, de uma forma assim mais democrática possível, levar esse conhecimento e eventualmente tirar ou criar dúvidas. Às vezes é mais importante criar dúvida do que sim, tirar sim, dúvida sim. dos colegas. E muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha Agradeço. possibilidade aí de nos encontrar mais vezes, ou online ou presencialmente, Com para falar de certeza. outros assuntos e expender mais esse assunto. Muito obrigado. Deixo Agradeço. a palavra contigo. Beleza, eu que agradeço a todos que puderam estar conosco aqui nessa noite, trocando, participando. Eu agradeço todos os comentários, a gente não conseguiu responder todos, mas obrigado. E é isso, estamos à disposição. A ideia é crescer, trocar conhecimento, para que amanhã você possa, como o Sérgio falou, ter as dúvidas certas, fazer as perguntas certas, e a gente tem esse papel de ser o facilitador desse processo, tá? Então a gente fica à disposição. Quem quiser informações, eu servo a colocar no finalzinho aí informações da nossa atuação, do curso do dia 5, tudo que vocês quiserem saber. E eu digo, estudem, corram atrás, que é isso que vai fazer você evoluir e principalmente não entrar em enrascada, né? Quanto mais Exato. conhecimento você tem, mais você sai das armadilhas da vida. Tá E bom? mais Obrigado, importante, gente. assim, agradecer a presença das pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo. O Isso, objetivo inicial é deixar isso à disposição para que você possa claro, consumir isso no momento que você quiser. E eu claro. estou pensando, talvez, se eu conseguir tirar o áudio e fazer Uhum. tipo um podcast, que aí você ouve no Ótimo. carro, quando você está lavando Perfeito, louça, quando você vai perfeito, correr, né, que te dá essa liberdade maior aí de poder aproveitar o conteúdo. Nós perfeito. estamos com mais uma vez aqui o link, nós vamos colocar na descrição. Agradeço a Ótimo. todos. Adriano, muito obrigado. A Eu que quem esteve agradeço, aqui com a Sérgio. gente, muito obrigado. Um bom final de semana, ou quer dizer, um bom início de semana, nós estamos Bom domingo à início de noite. semana. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Até mais, gente. gente. Ótima semana a todos.